Olá, sétimo ano, professora Milena aqui de Língua Portuguesa para mais uma aula de leitura. Já preparou seu cantinho de estudo, pegou seu caderno, lápis, caneta para fazer a anotação? Já está tudo certinho, então a gente pode começar a nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é esse aqui: marcas da linguagem científica e o uso das aspas e reticências. Então nós vamos focar nesses dois conteúdos aqui. Olha aqui as habilidades que nós vamos trabalhar na aula de hoje. A gente vai aprender a identificar algumas marcas aí que identificam, né, o locutor e o interlocutor do texto. Essa habilidade nós já trabalhamos em algumas aulas anteriores. Vamos rever um pouquinho ela. Além disso, olha aqui outra habilidade. A gente vai estudar um pouquinho sobre os efeitos de sentido que as aspas e as reticências elas provocam dentro do texto. E lembra qual é o gênero que a gente está estudando desde a semana passada? É esse gênero aqui, o artigo de divulgação científica. Então, nós vamos estudar essas habilidades dentro desse gênero textual. E para começar, a gente vai logo apresentar o nosso texto de fluência dessa semana. O texto de fluência que nós vamos trabalhar nessa semana é esse aqui. Como o beija-flor fica suspenso no ar. Ele é lá da revista Super Interessante, lá do ano de 2001. Lembra que esse gênero que nós estamos estudando, no artigo de divulgação científica, ele busca trazer uma curiosidade científica, popularizar um conhecimento que é dito científico. Ele vai trazer aí numa linguagem, numa roupagem mais descontraída, mais informal, que é para o público leigo poder ter acesso a esse conhecimento, certo? É isso aí, esse é o objetivo do texto de divulgação científica. E aqui logo de cara a gente tem uma pergunta como título do nosso texto. Ele fala: como é que o beija-flor consegue ali ficar suspenso no ar, só batendo as asinhas sem se mexer, paradinho, suspenso no ar? Essa é a pergunta, esse é o questionamento científico que vai dar norte ao nosso texto. Eu sempre falo que o título é bastante importante, né? Através do título a gente já consegue pressupor do que o texto vai falar, do que vai acontecer naquele texto. E nesse caso, o título já traz esse questionamento. Então, o nosso texto vai ser direcionado para responder esse questionamento, certo? Então, sem mais delongas, vamos matar nossa curiosidade e saber a resposta para essa pergunta. Por que o beija-flor, esse passarinho, ele consegue ali ficar suspenso no ar sem se mover? Vamos lá? Para a gente fazer nossa leitura, você já sabe, né? Você vai acompanhando, eu vou lendo daqui e você vai acompanhando com calma. O título é esse aqui, como nós já vimos: como o beija-flor fica suspenso no ar. No primeiro parágrafo nós temos assim: em primeiro lugar, a agilidade dessa ave é garantida pela velocidade do batimento de suas asas, muito maior do que a de outros pássaros, chegando em alguns casos ao impressionante número de 80 batidas por segundo. Aqui nesse parágrafo introdutório, ele já traz uma curiosidade, né? Já fala que o bater das asas desse pássaro é bastante rápido, chegando aí a 80 batidas por segundo. No desenvolvimento, ele já vai tentando responder um pouco mais essa pergunta. Vamos acompanhar aqui no segundo parágrafo, quando ele fala assim: mas o verdadeiro segredo é outro. Ao contrário das outras aves, o beija-flor não agita as asas para cima e para baixo, mas para frente e para trás na horizontal, afirma o ornitólogo Luiz Francisco Sanfilippo, lá do Parque Zoobotânico de São Paulo. Com a ligação da asa com o corpo não é rígido. Ela pode ser revirada como uma hélice. Assim, de maneira semelhante a um helicóptero, formam-se redemoinhos de ar que se mantém o pássaro pairando. Esse voo invertido, porém, só é adotado quando o beija-flor quer se alimentar, dispersando-o pousar junto às flores. Olha aqui. Aqui ele já desenvolveu o texto, já respondeu a nossa pergunta: como é que o beija-flor consegue ele ficar pairado no ar? Ele explicou, né, que as asas dele agem de maneira diferente da do voo. Não é de cima para baixo, e sim para frente e para trás na horizontal, permitindo que ele fique ali pairando no ar. Algo interessante que nós vamos ver aqui um pouquinho mais na frente
é o elemento de estudo da nossa aula de hoje, que inclusive está aí em vermelho, as aspas. Por que você acha que o autor colocou essas aspas aí? Lá no segundo parágrafo, em vermelho, o que é que elas estão provocando? Será que elas estão aí só de enfeite ou existe algum motivo para elas estarem aí? Com certeza existe um motivo, né? Daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho e ver por que elas estão aqui. Mas, por enquanto, só fique aí vendo como é que ela se comporta dentro do texto. Vamos elaborar algumas hipóteses, você elabora aí em casa. Tente responder por que existem essas aspas aqui dentro do texto. Mas vamos aqui continuar a leitura lá no último parágrafo do nosso texto de fluência da semana, certo? No último parágrafo, nosso parágrafo aqui final, de conclusão. Ele fala assim: outra coisa, se a força realizada com a asa da posição dianteira fosse a mesma da posição traseira, o beija-flor não se moveria. Mas o bichinho desloca-se para frente e para trás, alterando a potência das fases da batida. O vai e vem de poucos centímetros para frente e para trás é necessário para ficar numa posição mais cômoda em relação à flor. Aqui ele traz mais um fato pelo qual o beija-flor ele consegue ficar parado no ar. Ele falou lá do primeiro fato, que é quando ele não participa daquele vai e vem das asas para frente e para trás, né? Ele é daquela forma horizontal. Além disso, ele diz que a velocidade da batida das asas são diferentes e que tudo isso faz com que o beija-flor consiga ficar ali paradinho no ar, se alimentando. Outro ponto que nós vamos estudar na nossa aula de hoje são as reticências. Quero que você veja esses 3 pontinhos aí, que está lá no final do texto, que está aqui inclusive em vermelho, esses 3 pontinhos. Por que será que o autor não colocou um ponto final? Por que será que ele colocou esses 3 pontinhos aí? Será que é diferente eu colocar um ponto ou colocar esses 3 pontinhos, as chamadas reticências? Será que isso aqui provoca um efeito de sentido diferente? O que é que você acha? Na aula de hoje, nós vamos tentar responder também esses 2 questionamentos, certo? Para isso, vamos logo começar aqui falando um pouquinho sobre os usos das aspas. O primeiro uso que as aspas podem ter são para fazer citações. O que é uma citação? Você sabe que existe o locutor de um texto. O que é o locutor do texto? É aquela voz presente dentro do texto. Numa citação, existe uma segunda fala, uma segunda voz que o autor do texto traz para dentro ali do nosso texto. No gênero que nós estamos estudando, o texto de divulgação científica, as citações elas estão presentes. Por quê? O autor ele traz uma voz que ela, geralmente um cientista, que ele vai trazer mais credibilidade para o texto. Essa voz vai afirmar, geralmente um cientista, como eu disse, vai trazer ali mais credibilidade para o texto. Vai haver uma mudança de locutor, uma mudança de voz. Ou seja, já não é mais o narrador ali que está falando, né? Vai vir uma segunda voz. Por exemplo, quando ele fala assim: mas o verdadeiro segredo é outro, aí abre aspas. Ao contrário das outras aves, o beija-flor não agita as asas para cima e para baixo, mas para frente e para trás, na horizontal, afirma o ornitólogo Luiz Francisco Sanfilippo, lá do Parque Zoológico de São Paulo. Perceba que existe uma voz no texto, o narrador, que ele vai contando ali o seu fato científico e de repente ele traz uma outra pessoa para dar respaldo ao texto. No caso, o cientista Luiz Francisco. Essas aspas estão aqui para sinalizar a mudança de locutor. Agora, quem está falando aqui, entre aspas, é o Luiz Francisco, é o cientista Luiz Francisco. É ele que está trazendo essa informação. Então, o primeiro uso das aspas que nós estamos estudando aqui na aula de hoje é justamente essa mudança de locução, certo? Sinalizada pelas aspas. Existe um locutor, um narrador, e de repente existe essa mudança de locução. Agora, quem está falando aqui, entre as aspas, é o cientista Luiz Francisco.
Isso aqui a gente vai chamar da citação direta, que é exatamente como o cientista ele falou, de forma direta, certo? Já vimos aqui o primeiro uso das aspas, que é para quando acontecem as citações. Mas vamos mais para frente, para a gente estudar mais um uso. As aspas também elas podem ser utilizadas nesses dois contextos aqui, quando ocorre um estrangeirismo ou uma gíria. Aí você me pergunta, professor, estrangeirismo, o que é isso? Aqui na nossa língua portuguesa, a gente acaba adotando algumas palavras de outras línguas, né? Com a chamada globalização, o mundo está muito interligado e acaba acontecendo essa simbiose, essa mudança aí, essa troca de palavras. O mouse do computador, a gente já utilizou mouse, né, que é uma palavra que vem lá de outra língua, do inglês, lá tem outro significado e aqui a gente acrescentou ela já significando, trazendo outra significação. Vamos ler esse trecho desse texto aqui para a gente poder identificar onde tem gíria, onde tem estrangeirismo, certo? O título desse texto ele foi tirado lá da revista ele foi tirado da revista Ciência Hoje das Crianças. Lembra que a gente gosta muito de tratar essa revista aqui nas nossas aulas quando trata-se de texto de divulgação científica, a CHC? Pois é, esse texto foi tirado de lá. Aqui o título do texto. Quando crescer vou ser surfista. Ele traz assim no primeiro parágrafo. Um esporte que te leva para conhecer as praias mais paradisíacas do planeta e te faz rodar o mundo. Pois é, surfistas têm esse privilégio. Originário da Polinésia, um arquipélago do Pacífico, o surf começou a ganhar popularidade nos Estados Unidos, lá na década de 50, quando moradores da Califórnia começaram a pegar ondas. Aqui nesse texto de divulgação científica, ele vai falar um pouquinho sobre as curiosidades desse esporte, né, o surf. Aqui, como na nossa cidade, Teresina, ela não acho que é a única capital do Nordeste que não tem praia. Então, o surf não é muito popular por aqui. Nesse texto, ele vai trazer a origem desse esporte, vai trazer curiosidade sobre isso. Perceba que a própria palavra surf, ela vem da onde? Ela tem outra origem, ela não vem aqui da nossa língua portuguesa. Nós pegamos lá da língua do inglês, trouxemos para a nossa língua e adaptamos. Falamos surf para designar esse esporte, certo? Isso aqui é um estrangeirismo. É uma palavra que vem de outra língua e nós pegamos, inserimos ao nosso vocabulário, certo? Assim como o drive-thru. Outro exemplo, o mouse, que eu já até tinha dito um pouco mais cedo. Enfim, pensem em outros exemplos. O surf aqui em casa, ele não utilizou as aspas. Ele colocou em itálico, mas ele poderia muito bem, no autor do texto, ter colocado a palavra surf entre aspas. Para quê? Justamente para identificar esse estrangeirismo. Além disso, lá no finalzinho desse primeiro parágrafo introdutório, ele fala assim: quando moradores dos Estados Unidos da Califórnia começaram a pegar ondas. Esse pegar ondas é como se fosse uma espécie de gíria, né? Ah, vou pegar uma onda, é uma gíria. Essa gíria, ela está colocada aí entre aspas. Por quê? Porque é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais descontraída e as gírias geralmente também ficam entre aspas. As aspas marcam essa linguagem mais informal, essa linguagem mais descontraída, marcam aqui uma gíria. Veja só, gíria marcando aqui a linguagem informal. Até aqui nós já vimos 3 usos das aspas. O primeiro uso foi lá para indicar uma mudança de locutor, lá nas citações diretas, certo? Vimos também que as aspas são utilizadas no estrangeirismo, e você já sabe o que é o estrangeirismo, é quando eu pego aí uma palavra de outra língua e eu acrescento aqui a nossa língua portuguesa. Vimos também um terceiro uso das aspas, que é o quê? É isso aí, é quando acontecem as gírias, as aspas elas sinalizam essa linguagem mais informal. Até aqui tá tudo bem?
Pois então, vamos para frente. Temos mais um uso das aspas dentro do texto. Eu quero que você analise essa parte que está em vermelho, essa parte que está destacada, certo? Esse artigo científico também foi retirado lá da CHC, a revista Ciência Hoje das Crianças, que costuma trazer aí curiosidades científicas. O título do nosso texto é esse aqui, 550 anos de Leonardo da Vinci. Vai trazer o quê? Curiosidade sobre essa personalidade, Leonardo da Vinci. Vamos ler um pouquinho, aprender um pouquinho sobre essa personalidade? Enquanto eu estiver lendo, aliás, enquanto nós estivermos lendo, eu quero que você preste atenção nessa parte que está em vermelho, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo tem assim: segure firme na cadeira e coloque a imaginação para funcionar. Você acaba de entrar em uma máquina do tempo com destino ao passado, o dia 15 de abril de 1452. Nesta data, na Itália, nascia quem? Leonardo da Vinci, talentoso pintor. O artista criou obras-primas como o quadro A Mona Lisa, que retrata uma mulher com um olhar e um sorriso misterioso. Da Vinci também atuou como escultor, engenheiro, arquiteto e fez estudos científicos. Para ele, ciência e arte se completavam. Aqui nós temos apenas aí um parágrafo introdutório, onde ele vai trazer algumas características dessa personalidade, né, do Leonardo da Vinci. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é no uso das aspas. Perceba que a expressão a Mona Lisa, ela encontra-se aqui entre aspas. Por que você acha que isso aconteceu? As aspas, outro uso que nós vamos estudar aqui nessa aula é justamente isso. As aspas, elas são utilizadas quando ocorre a citação do nome de alguma obra, o nome de algum filme, certo? Quando ele fala aqui, o quadro A Mona Lisa, é o nome de uma obra, é o nome do quadro que o Leonardo da Vinci pintou. Como é o nome de uma obra, ele apareceu aqui entre aspas, o autor preferiu colocar entre aspas. Assim como se ele estivesse falando de algum filme, alguma obra, ele também ia colocar entre aspas. Então, a gente aprendeu aqui mais um uso das aspas. Vimos aqui 4 usos, né? Lembra lá do primeiro? Para citações, essa mudança de locutor. Segundo, lá nos estrangeirismos, certo? O terceiro uso foi nas gírias. E vimos aqui agora o 4º uso, quando aparece alguma obra, algum nome de alguma obra, o nome de algum filme, o nome de um livro, entendeu? Tudo isso, o autor ele pode colocar entre aspas para sinalizar o nome dessa obra, o nome desse livro, o nome de um filme. Ok? Aqui no exemplo que nós trouxemos, ele colocou entre aspas a expressão a Mona Lisa, que é justamente o nome que faz referência ao quadro que o Leonardo da Vinci pintou, a obra que o Leonardo da Vinci criou, certo? Então, vamos para frente. Outro aspecto do uso das aspas é quando acontece ironia. Você sabe o que é uma pessoa irônica? Vamos ler aqui essa tirinha e vamos tentar identificar a ironia presente. Quando ele fala assim, tem um título, né? O título é Conspiração. Ele diz: Dona Ruth, eu te dou um aumento se a senhora queimar acidentalmente. Perceba que a palavra acidentalmente ela colocou aqui entre aspas. Esta camisa havaiana do meu marido. Perceba que a personagem ela utilizou o quê? De ironia para falar algo com ela. Quando a camisa havaiana, geralmente é aquela camiseta colorida, se você ia prestar atenção aqui na linguagem não verbal, ou seja, no desenho aqui, você percebe que a camisa havaiana é aquela camisa bem colorida. A esposa, pelo visto, não estava muito satisfeita e ela queria que a empregada queimasse acidentalmente, entre aspas, ali, a camiseta. A ironia é justamente isso, é quando você fala uma coisa querendo dizer outra. Você usa aspectos irônicos. Então, o uso das aspas também é para isso. Aí você me pergunta, nossa professora, mas as aspas possuem muitos usos. Como é que eu vou saber, dentro de um texto,
Por que o autor utilizou as aspas? Justamente pelo contexto. Eu vou analisar, vou ver em qual contexto essas aspas estão sendo utilizadas e aí eu vou pensar por que o autor utilizou as aspas, certo? Vimos aqui quantos usos até agora? 5 usos desse sinal aqui, as aspas. Vamos para frente? Agora você lembra que a gente destacou também lá no texto de fluência que nós lembramos no início da aula, as reticências. O que são as reticências? São esses 3 pontinhos aqui que nós estamos vendo. Vamos aprender aqui 2 usos básicos destes 3 pontinhos, as chamadas reticências. O primeiro uso já está aí na sua tela. É para interromper um pensamento de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado, ou então que ele imagine. É como se fosse uma espécie de interrupção mesmo. Essa interrupção ela pode ser feita para deixar o leitor mais curioso, ou então que o leitor imagine o que vai ser dito a seguir. Por exemplo, no título do texto que nós lemos tem assim: quando crescer vou ser, aí 3 pontinhos, as reticências, surfista. Perceba que existe um certo suspense. O autor deixou um pouco de suspense, ou então deixou para o leitor imaginar qual seria a profissão que ele vai falar. Será que ele, quando eu crescer, eu vou ser bombeiro, vou ser policial, vou ser professor? Não, ele utilizou os 3 pontinhos e em seguida colocou surfista. Perceba que as reticências aqui, no caso, foi uma espécie de interrupção do pensamento do autor. Essa interrupção provocou o quê? Provocou essa curiosidade em você, leitor. Certo? Então, esse é o primeiro uso das reticências. Vamos para frente para a gente estudar mais um? Olha aqui. As reticências também, elas servem para suprimir um trecho de um texto. Vamos entender isso melhor? Olha aqui. Quando a gente tem esse primeiro quadro, que ele está no vermelho mais claro, nós temos o texto na íntegra. Mas suponha que eu quero descartar uma informação desse texto. Quero descartar uma informação que não é tão importante. Eu quero dar destaque a outras informações. Nesse trecho, eu posso pensar, nossa, esse trecho está muito longo. Eu quero descartar algumas informações e eu quero falar somente do que é mais importante para mim naquele momento. Eu vou utilizar o quê? As reticências para sinalizar que existiu uma interrupção, que eu suprimi. O que é suprimir aqui? É retirar, que eu retirei uma parte do texto. Por exemplo, lá no quadrinho verde, você enxerga que antes das aspas reticências, nós temos o quê? A palavra hélice. A palavra hélice, ela aparece lá na primeira parte do texto. Em seguida vai ter assim, de maneira semelhante ao helicóptero. Perceba que essa parte ela foi suprimida. O que é suprimir? É retirar. Eu retirei ela e eu só voltei a utilizar a palavra a partir de adotado. Adotado já está lá no finalzinho do texto, na antepenúltima linha. Eu suprimi essa parte do texto. Para sinalizar que eu retirei uma parte que eu julguei que não me interessava, eu utilizei o quê? As reticências. Aqui, mais um uso que nós vimos aqui das reticências, certo? Vamos fazer uma pequena atividade prática agora, para a gente testar os nossos conhecimentos, certo? Só são 2 questõezinhas bem rápidas, esse assunto é bem tranquilo, acho que você está entendendo tudo direitinho, qualquer coisa faz as anotações. Primeira questão tem assim, lembra que a gente está estudando o gênero texto de divulgação científica, né? Na primeira questão, ele traz aqui a introdução de um texto, quando ele fala tesouros do mar. Maricultura, esse é o nome da prática de cultivar organismo do mar. As fazendas marinhas ficam na superfície ou debaixo d'água e criam peixes, águas e mariscos. Mas qual é a razão para expandirmos o cultivo para o mar? Vamos dar um passeio rápido nessa história. Percebam que
para terminar esse primeiro parágrafo introdutório, ele utilizou as reticências, utilizou ali os 3 pontinhos lá no final desse primeiro parágrafo. A pergunta que vem é essa aqui. Qual o efeito de sentido causado pelo uso das reticências no final do texto? E aí, por que você acha que ele colocou as reticências e não colocou um ponto final? Vamos responder? Perceba que as reticências aqui, ela está marcando uma suspensão, ou seja, ela diz que o texto vai continuar. Ele fala assim, vamos dar um passeio rápido pela nossa história. Significa que esse passeio vai começar, ou seja, ele vai continuar contando essa história. Ele fala assim, no texto o autor demonstra que em seguida o passeio pela nossa história irá ter início. De certa forma, as reticências aqui estão indicando que o texto vai haver uma continuidade, certo? Esse passeio que ele demonstra aqui, que ele fala na nossa introdução, ele vai continuar. Por isso que ele utilizou as reticências e não utilizou o ponto final, ok? Vamos ver aqui a segunda questão. Na segunda questão, é um texto de divulgação científica, também retirado lá da CHC, e ele vai falar um pouquinho sobre uma escritora bem conhecida, uma contista, que eu acho que você conhece, a Clarice Lispector, né? A pergunta é essa aqui. As aspas em destaque no texto indicam. Ele quer saber por que o autor do texto utilizou as aspas. Perceba que as aspas eu coloquei já até em vermelho, que é para você sinalizar melhor. Vou ler a parte que encontra as aspas para você tentar identificar por que o autor utilizou isso. Ele fala assim. E claro, já escrevi. Quando comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias. Disse a escritora certa vez. E aí, na letra A tem assim, é porque foi um estrangeirismo. Na letra B tem dizendo porque foi uma mudança de interlocutor. E na letra C dizendo que foi uma ironia. E na D diz que é o nome de uma obra. Então, por que você acha que o autor utilizou essas aspas? Vamos ver aqui a resposta. Perceba que esse trecho que está entre aspas não é a fala de quem está ali contando a história, do narrador. Já é a fala da escritora, da Clarice Lispector. Ou seja, ocorreu o quê? Uma mudança de fala, uma mudança de voz, uma mudança de quem? Uma mudança de locutor, certo? E chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. O que foi que nós aprendemos? Vimos um pouquinho sobre os usos das aspas, aprendemos um pouquinho sobre o uso da reticência, desse efeito de sentido. Estudamos um pouquinho o nosso texto de fluência dessa semana. Qualquer dúvida, pode conversar com seu professor. E a nossa aula de hoje está finalizada. Até mais!